Dari, vou passar para ti então, por favor. Aponta aí teus ups and downs e justifique-os. Pá, preciso dizer uma coisa sobre o Prof. Silvio ali. Eu cheguei a baixar aquela cena que a gente encaminha as cenas por aquele site específico que dá os cortezinhos ali. Eu cheguei a baixar a cena que o Bashir tá caindo dentro da casa, assim, com aquele. Sai os elétrons ali, né? Quando você vai ali no transporte. Aquela ceninha. Se eu vou marcar essa cena, como é que esse cara me encontra? O grande chefe ali do nada, assim. O Bashir, que é um tonto. Como é que ele consegue ter essa rede de contatos e chegar lá desse jeito? Com todo respeito, que é um tonto que a gente respeita. Mas assim, como é que ele conseguiu? Mas depois pensei bem, eu disse, não, tem pouquíssimos downs aí. A Bruna falou isso muito bem. Prof. Bruna foi assim, ó, de uma perspicácia incrível. Existem poucos downs, mas existem alguns pontos para pensar. Eu vou começar pelo meu down ali, que é, bom, como é que o Odo colocou uma escuta com uma câmera pro Quark. E nunca nenhuma vigilância do O'Brien, ele conseguiu descobrir que estava acontecendo alguma coisa desse tipo. O O'Brien tá sempre indo de um lado pro outro, verificando tudo, e nunca piscou uma luzinha lá na sala de comando para descobrir essa encrenca. E outra, se o outro colocou ali no Quark, tudo bem que tem aquela piada, bah, precisou, colocou no meu também, o quê? Precisa? Por que ele não colocou justo no Garak? Que era a pessoa que ele devia estar vigiando tanto quanto o Quark ali, ó. Por que ele não fez isso? Aí Só entra a uma dica, questão. talvez ele tenha colocado. A questão é que ele Aí, não viu aí nada. entra a questão aqui primeiro. Calma, calma. Primeiro, é a opção que eu É poderia o pensar. Garak ali, é o Garak. Ele colocou o Garak descobriu. O Odo sabia que o Garak sabia que ele sabia, e eles deixaram em diplomacia para não criar um incidente muito maior em função daquilo ali. Ou então, tá? Ele descobriu e deixaram por esse mesmo. Ou ele não quis colocar justamente para evitar um incidente diplomático, caso o Garak descobrisse e fizesse um auê daqueles, que ele não faria. Mas vá que acontecesse alguma coisa assim. Aí vocês já imaginaram só o Odo independente, né, passando por cima da ordem do Cisco, que não deram nem acesso direto e integral a ele a todas as regras de segurança e equipamento de segurança que ele poderia ter ali, ele pedindo, né? Tinha que fazer a toca de recolher, uma série de coisas que ele pede. Poxa, se não deu autoridade para isso, ele colocou uma câmera escondida justo ali para criar um conflito maior ainda. Então, talvez fosse por isso. Duas opções. Ou o Garaga descobriu, ou então ele não quis colocar justamente por isso. Mas, assim, é um down sinistro, né? O cara me põe ali, eu fico pensando no O'Brien, mas que falha gigantesca. Tem a terceira via, que é o Odo ser tão bom no trabalho dele, que é justamente aquela área de segurança ali, que ninguém ia descobrir as escutas que ele colocou. Então, com exceção do Garak, por aquela opção ali, né? Que eram dois mestres ali das sombras, então não pode ser que tenha colocado. E o Down, o Up, na verdade, é algo muito simples ali. Aquela cena em que o Bashir o leva e fica sentado, ele vira à noite, é aquela cena que a gente faz com pessoas da família. É aquela cena que pais fazem quando os filhos estão doentes. É aquela cena que a gente vê de alguém que a gente gosta e que a gente aprecia, embora tenha todos os cuidados e outras pessoas para ficarem ali cuidando e monitorando, mesmo assim você faz aquela tua vigília para acompanhar a evolução do caso da pessoa que está doente. Ele pega um café e senta assim, eu achei isso genial, que é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente puxa aquela poltroninha para sentar perto assim, agarra aquela xícara de café e fica observando. Cochila, aí é uma sequência de cenas. Cochila, dorme, acorda, anda, vai lá, verifica, vê se tá tudo bem. A pessoa que é o doente acorda, olha, vê que você tá cochilando, fica meio assim, né, em delírio. Eu acho que foi uma cena incrível para mostrar essa relação, tanto profissional dele como médico, quanto pela amizade que ele tinha com o Garak. E tem uma sequência depois, que é quando o Garak entra naquele surto dele, de abstinência, psicótico geral, em que ele diz aquela frase e ele consegue segurar o Garak, aquela que foi filmada com câmera de mão, né? E mostra bem o rosto deles e pertinho da luta. E ele ainda fala pro Garak assim, ó, eu não quero te machucar. Ali é um estalo
de que há outro por dentro do Bashir. Não é só a ironia que ele pode usar, não é só a perspicácia no diálogo, mas existe uma outra pessoa dentro do Bashir a qual não conhecemos. Quem é o Bashir para segurar um cardassiano? O que é aquela pessoa mirradinha ali, esquelética quase? Quem é ele? Que joga tênis muito bem, portanto é atlético, mas quem é ele para conseguir segurar a força de uma pessoa em abstinência, que a pessoa vira um monstro, né? Quem tem abstinência de drogas, ele vira um monstro, ninguém segura quase. Precisa de muitas pessoas para segurar alguém numa crise assim. E é um cardassiano com aquela pele dura, aquela coraça toda que ele tem, aquela sinistra. Quem é ele para dizer assim, ó, calma que eu não quero te machucar? E aí, nessa fala, ele já diz isso, né? A preocupação que ele tem e o cuidado que ele tem com o Bashir, essa relação de amizade e esse outro lado, com o Garak, esse outro lado do Bashir que a gente vê, tanto da força dele, quanto da dedicação e do profissionalismo. Algo muito mais humano, mas, acima de tudo, com um senso de ética muito, muito forte, muito bom. Foi isso. Bonito. Muito bem pensado isso, essa cena que tu escolheu para o Up, porque além de ter essa questão da direção, de ter feito aquela passagem de tempo, né, que é muito bacana, como eles fizeram na edição também, quem é que fica sentado não é o médico, ele não está realmente como médico ali, né, ele está como um amigo, né, muito próximo do Garak. Quem fica junto ao paciente nunca vai ser o médico, fica um enfermeiro, talvez no quarto. E a outra coisa que a gente não falou, que eu acho muito legal, é que ele respeitou o desejo do Garak de não ser exposto, né, na enfermaria. Né? Só leva na enfermaria lá no final, quando realmente a coisa está vida ou morte. Assim, né? Mas antes ele tenta fazer o tratamento do Garak dentro dos aposentos do próprio Garak. Uhum. Vamos ver o que tem aqui. E aí, lembrando a questão que a Dari estava falando, né, o Kleber está lembrando, Odo fascista. O Odo deve ter escuta até na casa do O'Brien. O Bashir é um aventureiro como eu, já deve ter estado em muitos lugares que não deveria, por isso sabe como lidar com essas situações. Na verdade, ele né, Silvio? Ele é, né, geneticamente modificado. Isso, Vamos lá, então, agora para o Marcelo. E aí, Marcelo, por favor, ups and downs, e explique para nós. O pessoal colocou coisas muito legais, eu acho que nem vou falar muito, senão vou ficar repetitivo, mas esse episódio ele é dominado pelo Bashir e com Garak, né? Então, o Up, para mim, toda essa construção desse aprofundamento da amizade deles, que vai ficando exposto para a gente, e eu peguei justamente a cena que eles se encaram muito de perto na primeira versão que o Garak conta da sua história, e o Bashir faz uma fala ali que agora até não estou lembrando direito, que é justamente aquela coisa: você agora me despreza, né? O Garak pergunta para ele, e aí ele diz, ele estende a mão. Não entendi. Ele estende a mão. E ele estende a mão. O Bashir fala: não, eu quero cuidar de você, eu não estou preocupado. E aí eu acho que todas as versões que o Garak vai contando, na verdade, o Bashir não fez questão de fazer o trabalho de detetive. Ele estava deixando o Garak se expor, e dentro das circunstâncias dele, mas o Bashir estava interessado em entender o que estava acontecendo com o Garak para ele ficar daquele jeito, né? E ele poder ajudar, né? E aí eu concordo com o Silvio, realmente, ao final foi meio um Deus ex nihilo, né? Ele, né? Aquela coisa meio sopetão, né? E vai para lá e tal, e resolve rápido. O diálogo realmente é muito bom, mas a forma como ele chega foi um negócio meio estranho, né? Mas o meu down, que eu percebi assim, na história ali, que eu fiquei procurando também, né? Esse é um tipo de episódio que você tem que ficar caçando downs, né? Minus. É a postura fascista do Odo, que o Kleber até falou, o Odo é fascista, quando ele diz: acorde o cara. Acorde, porque eu vou interrogar ele.
eu achei aquilo tão insensato, tão grosseiro, e eu gostei muito do Bashir. O Bashir foi muito firme e não deixou o Odo crescer. E ele falou, não vou acordar o cara, eu não vou fazer isso com ele. Ele estava defendendo, acima de tudo, a integridade física do Barack, né? Pô, depois vê, né? Deixa o cara... É porque eu lembro, o Bashir fala assim, pode ser que ele não volte. Aí o Odo, não, faça isso agora, não sei o quê, né? Todo truculento, né? E aí me fez lembrar a polícia aí de São Paulo, né? Então, assim, realmente, para mim foi o down. No sentido assim, teve uma dramaticidade interessante na cena, mas eu achei assim que o Odo mostrou o lado fascista assim, radical, né? De uma dureza assim, muito grande, e aquilo para mim pegou mal no episódio. Então, por isso que eu aponto como down. Não é nenhuma falha do episódio, mas é aquilo que eu vi como uma coisa negativa ali no fluxo da história. Muito bem, Marcelo, valeu, obrigado. Então vamos para o meu aqui, vou falar rapidinho também para a gente já poder ir para as jambalaias, né? Que a gente já está quase 2h30. Vou falar primeiro o down, porque está escrito aqui, né? Não tem downs esse episódio. Respeito todas as posições que vocês colocaram aí, né? Mas não tem downs. O episódio perfeito. Então, né? Todos os downs. Volta, como assim? Né, todos os downs. Assim? Como o Gara que diria, teve todos que os downs. Aqui, que a gente teve que encontrar um down, você faz isso. É que eu não pude perder a chance de fazer esse picadinho também, né? Eu não pude perder a chance de fazer esse picadinho. E aí, né? Todos os downs, né? Até os downs, especially the downs, né? Até os downs são ups nesse episódio. Então não tem downs nesse episódio perfeito. Adorei a versão. Agora que eu peguei a piada, cara. E o up, claro, né? Gara, que bem escrito, bem atuado, bem dirigido. É um episódio que se destaca por todos os seus elementos de produção, elementos técnicos, né? Eu acho que raros episódios acabam tendo uma convergência tão boa de tantos elementos, assim, né? De combinar tão bem um roteiro com a atuação e com a direção. Então é isso, é um episódio que eu acho maravilhoso por esse aspecto técnico de produção e também pela grande contribuição que ele dá a esse personagem, ao personagem do Bashir, a série Deep Space Nine como um todo e Star Trek como um todo, né, no seu universo expandido, porque gerou muitos frutos, né? Apenas um episódio que acaba gerando muitos frutos. Então é isso, né? Basicamente isso, e vamos para